Bom dia a todos os companheiros, amigos da imprensa que nos acompanham nessa oportunidade. Uma alegria novamente poder falar com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a essas nossas colocações que vamos procurar fazer de agora em diante. Como todos têm acompanhado, aliás, alguns que têm acompanhado as nossas pesquisas, a nossa entidade, a partir de março deste ano de 2021, iniciou uma pesquisa semanal, né, com todos os 5.568 municípios do Brasil. E, em consequência disso, nós passamos a divulgar semanalmente essas pesquisas. E muitos de vocês se utilizaram de dados para poder informar. O nosso papel da Confederação é exatamente esse, é tentar unificar as informações, porque são muitos municípios, né? Cada um é uma realidade, cada um é um pensamento, até porque tem partidos, tem municípios dirigidos por prefeitos de todos os partidos existentes no nosso país, praticamente. Então, nós vamos começar a apresentar aqui, rapidamente, né, a pesquisa dessa última semana, ou seja, hoje é segunda-feira da semana anterior, nós divulgamos sempre às sextas, deixamos para divulgar hoje aqui em Brasília para todos os senhores e as senhoras. Então, eu iniciaria dizendo que a pesquisa essa da primeira à 14ª edição acusou o resultado que vocês têm aí em mãos. Eu vou só comentar rapidamente, e quero dizer antes também que estão me acompanhando aqui nessa entrevista a Carla, que é uma das nossas assessoras na área de saúde, e também nossos dirigentes, o prefeito de Santarém, o Nélio, e também o nosso presidente da AMUP de Pernambuco, que eventualmente irão participar dessas informações, dessas colocações. Então, passando aqui imediatamente, uma das perguntas que se fez, e nessa oportunidade, 3.079 municípios, prefeitos, responderam à nossa pesquisa, né, e acusou um resultado que vocês estão tendo em mãos e que eu vou aqui, assim, sinteticamente resumir. Primeiro, que é o risco de falta de oxigênio e medicamentos no kit intubação, que é uma questão que já foi aguda, mas que o nosso entendimento continua muito forte ainda. É muito preocupante quando nós estamos vendo aí que nessa semana 14ª, né, nós temos uma pequena diminuição na questão do kit intubação, mas assim mesmo em 17%. Se projetarmos isso para o Brasil, isso dá em torno de 800 municípios que estão com esse problema sendo aprofundado. Quando nós passamos para o kit de oxigênio, é da mesma forma, que já é o contrário, ele está aumentando. Ele veio num crescente lá na primeira semana de março, em 23%, que acusava a falta de oxigênio, depois ele foi caindo, chegou a 4,13%, e agora, nessa semana, foi para 10%. Portanto, isso nós estamos divulgando e levando ao Ministério da Saúde e aos órgãos competentes esses resultados para que a União, né, e os estados, quem cumpre alimentar essa estrutura, mostrando essa preocupação dos prefeitos do Brasil e das administrações municipais. Então, esse é um dado bastante relevante para embasar depois uma proposta que nós estamos levando aqui ao final dessa entrevista, mas ao fim. Vou passar para o item seguinte. São medidas de restrição de circulação e atividades econômicas e falta de vacina. Então, a questão das medidas restritivas, vocês podem ver que hoje vem aumentando, felizmente vem aumentando essas restrições para poder evitar a circulação maior da infecção, ou seja, do vírus. 73% dos municípios estão afirmavam que tem medidas que variam muito, ou de fechar das 8 às 6 da manhã, enfim, restrições no comércio, de acesso, uma série de atitudes que aí é muito pulverizado, muito dividido, mas mostra que isso cresceu muito, né? Bastante essa preocupação. O problema mais grave continua sendo a questão, e aprofundadamente, a questão da falta de vacinas. Então, isso também, e não é novidade, vocês todos, a mídia toda tem divulgado isso quase que de hora em hora, mostrando a gravidade desta situação. Então, nesta semana, nós estamos mostrando aqui, por exemplo, que 29,49% estão sim com falta, e 70% dizem que não. Praticamente 30% estão com falta de vacinas, da primeira vacina, principalmente, né? Então, isso é um dado bastante relevante e que aumentou, estava em 24,9%, passou para 29,4%. Se isso continuar crescendo, mostra exatamente que nós devemos estar ao contrário, procurando chegar a vacina no braço de todos os brasileiros e brasileiras. Vamos passar para o outro seguinte, que é a questão das internações. Isso tudo que nós estamos divulgando, vocês já conhecem praticamente, nós apenas estamos tentando sistematizar para dar uma visão mais global em nível nacional.
internações em óbitos. Vejam essa situação aqui que mostra, vocês também, tanto a área científica ligada à comunidade tem mostrado isso, os estudos, né, já são, só que nós estamos sistematizando aqui. Isso aqui é a média, esse gráfico mede a média de idade por semana epidemiológica em 2021. Então, vejam bem, lá no início, em março, a maioria dos que estavam com essa situação tinham 61,8 anos de idade. Isto agora está caindo, está em 52,3, ou seja, está havendo uma migração exatamente para as pessoas mais jovens, que estão sendo exatamente atingidos, né, pelo vírus. E isso tende não, aqui parece que a curva aqui, nesse último momento, deu uma inclinada para cima um pouquinho, manteve-se quase da anterior, 52,1 para 52,3. Mas é um outro dado bastante relevante também, que nós estamos procurando mostrar. Bom, aqui é o número de mortes, né? E isso aqui é que nos preocupa muito, principalmente a todos os prefeitos e prefeitas consultados, né? Que responderam foi 3.079 municípios. Mas a questão isso que é o grave, e nós estamos aqui procurando nos respaldar pelos dados e estudos científicos. Nós não estamos aqui pensando politicamente, né? Nós estamos pensando ao encontro exatamente do que estão nos mostrando a comunidade científica brasileira, pelo menos a grande maioria de quem nós temos acompanhado, e vocês têm entrevistado muitos dessas pessoas, né? Nós estamos com 3 mil, um pico aí de 3 mil mortes aí, lá no mês de abril, né? Mais de 3 mil mortes diárias, e hoje nós estamos em torno de 2 mil, ou seja, de 1.800 a 2 mil. Aparentemente, vem arrefecendo, mas aí é que mora o grande perigo. Aí é que está o grande problema. Nós estamos praticamente nos acostumando, né, e achando que nós estamos melhorando muito com esta queda que houve. Mas se nós não tomarmos posições, inclusive, mais radicais, nós vamos ter o aprofundamento do nível de ocupação hospitalar e também de óbitos em todo o nosso Brasil, infelizmente. Então, isso mostra ali que caiu, mas continua muito alto ainda, uma média bastante grande. Então, esse é um outro dado que embasa depois um outro posicionamento nosso. Vamos passar aqui. Então, leitos de UTI. Desde julho de 2020, a ocupação de leitos de UTI COVID para adultos tem sido o termômetro do colapso do sistema de saúde. Indicador de ocupação se mostra imprevisível. Desde 2020, o gasto federal com os leitos foi de 8,5 bilhões. Isso aqui é a questão do financiamento, né? Leitos de UTI. Pode passar. Vacinação. Vamos tentar aqui reproduzir um pouco do cenário atual e projeção de máxima potência, que é um levantamento que a gente fez também. Isso aqui mostra, né, o período compreendido de 17 de janeiro em diante, que quando começou praticamente a aplicação de vacina no Brasil, né, nós chegamos, né, em 20 de abril a 1.393 vacinas por dia. Isso significa que os municípios estão extremamente bem preparados para a aplicação da vacina. Isto foi em um dia, 1.393.000. Isso significa, arredondando, 1.400.000 vacinas. Todo mundo também já sabe disso, que no sistema SUS, cabe ao município, ao ente da federação, ter a sua estrutura de vacinação. E isso nós sempre é dito que estamos bem estruturados, e isso é a resposta concreta, né? Ao passo que compete ao governo federal adquirir os insumos, no caso a vacina, e fornecer. Isso sempre foi assim. A União compra, o papel da União é tão somente ter o dinheiro no orçamento e comprar a vacina. Esse é o papel da União. Toda a execução é do município, não é nem do Estado, é do município que é repassado. E isso, os municípios estão preparados e têm dado essa resposta, né, de aplicação desse número. Então, o total de 160 milhões de pessoas entre 18 e 90 anos. Então, aqui tem o gráfico, né, que nós estamos mostrando a projeção da aplicação diária de 1.393.000 vacinas por dia, né? Se isto fosse observado nesta média de 1.400.000, que nós estamos mostrando, nós teríamos, em dezembro, vacinado um número acumulado de 486 milhões de pessoas, né? Isso mostra a capacidade que os municípios têm, que está ociosa, inclusive, esperando pela vacina para que seja implementada em todo o país. Esse é um outro estudo que nós estamos apresentando. E aqui seriam necessários, então, 320 milhões de doses de vacina, considerando o esquema vacinal completo em 2 doses, porque é de 18 anos para cima.
Com a aplicação diária de 1.393.000 doses, essa população estaria vacinada com a primeira dose em maio já. Já teríamos vencido a primeira dose. E com o esquema vacinal completo, né, em setembro de 2021, nós poderíamos estar com toda a cobertura feita em nível nacional. Bom, agora a projeção para grupos prioritários. Segundo o Ministério da Saúde, 78.470.000 pessoas estão no grupo prioritário. Considerando-se a necessidade de 2 doses para completar o esquema vacinal, seriam necessários 156 milhões de doses. Segundo as projeções apontadas pelo quadro 1, os grupos prioritários para vacinação estariam completamente imunizados em maio desse ano, já estariam todos completos. Bom, aqui, projeção e a realidade. Uma coisa é a projeção e outra é a realidade que nós estamos vivendo. O acumulado de doses reais de vacina contra a Covid-19 aplicadas no Brasil entre os meses de janeiro e julho deste ano, de 2021, e o acumulado de projeção de doses contra a Covid realizado pela CNM mostra, conforme está nesses 2 gráficos aí, um amarelo, né, que é a projeção das doses aplicadas acumuladamente e as outras doses aplicadas de forma acumulada. Bom, pode passar. Aqui é também ainda a projeção versus realidade. Diferença entre as doses aplicadas neste ano no Brasil e a projeção de vacinação contra a Covid-19 realizada pela CNM, do estudo que nós estamos fazendo. Então, isso mostra que de janeiro até junho, né, até esta data, essa projeção que está ali, o azul é doses aplicadas acumuladas, né, e fevereiro, aliás, depois em amarelo está a projeção de doses aplicadas acumuladas, e em vermelho, capacidade ociosa acumulada. Em vermelho está ali crescente o que os municípios têm disponível, está lá à disposição para aplicação da vacina. Falta novamente a vacina. Então, se isso tivesse sido projetado desde o ano passado, a compra de vacinas, talvez teríamos evitado um número significativo de mortes no nosso país. Bom, agora aqui ainda a projeção, segundo as projeções do gráfico anterior, o Brasil teria 141.380.000 doses a mais aplicadas até junho deste ano. Então, é um número bastante elevado. Em dados reais, foram aplicados 91 milhões de doses de vacina até o dia 29 de junho, agora, semana passada. Essa capacidade ociosa acumulada representa a quantidade de pessoas que poderiam estar imunizadas segundo a projeção e não estão. Dados de projeção das vacinas recusadas pelo governo federal. Isso é aquilo que também foi muito debatido e noticiado, aquelas ofertas que houveram ainda em 2020 da Pfizer e da Coronavac. Seriam entregues 1,5 milhão de doses da Pfizer e 45 milhões da Coronavac, somando 46 milhões de doses de vacinas entregues ainda em dezembro de 2020. Aqui ainda, projeção das propostas de vacina publicado e público prioritário de vacinação. Com a disponibilidade das vacinas Coronavac e Pfizer em 2020, a população completamente imunizada seria de aproximadamente 11 milhões em novembro de 2020 ainda, 22 milhões no mês de janeiro, 23 milhões de pessoas no mês de fevereiro e 23 milhões de pessoas no mês de março, né? O Brasil teria 23.625.000 pessoas completamente imunizadas no mês de março deste ano, e não é o que aconteceu, infelizmente. Bom, aqui, então, agora, vamos publicar agora, vamos divulgar a pesquisa feita até sexta-feira, agora passada, que nós estamos divulgando agora. Nesta semana, a risco iminente é uma pergunta que se fez, do hospital da sua região ficar sem medicamentos do kit intubação. Então, aqui está o resultado, né, o percentual, né, quem respondeu não, 75% não, então o sim, no azul, 13% tem essa possibilidade, que é um número bastante grande, né, projetado para o Brasil inteiro, isso dá 650 municípios, pelo menos. Bom, nessa semana, o seu município adotou medidas de restrição de circulação e atividades econômicas? Sim, que é a grande maioria que está ali, né? 76% que adotou, no verde são 22 dizendo que não, e no amarelo não respondeu 1,1. Segundo a ordem do plano de imunização, nesta semana foram vacinados em seu município, nesta semana, faltaram vacinas em seu município, aí a falta do município. Em azul, 27,2% diz que sim, que faltaram vacinas
no Brasil, ou seja, 1.150 municípios, em tese, faltou vacina. Não, que é o grande número, 71%, e não respondeu 1,4%. Caso sim faltaram doses para a primeira dose da vacina, sim, a grande maioria. Verde, 2,7%, e não respondeu 0,6%. Faltaram vacina para a segunda dose? 85% dizem que não, 13% disseram que sim. Então, está faltando vacina em 650 municípios, 700 municípios aproximadamente. Qual a vacina está faltando para a segunda dose? Porque lá no início era mais da Coronavac, né, que se buscava mais era essa. Agora, mais ou menos, já quase está equilibrado. 62% é do Butantan e da Fiocruz, 63,6%, 30% da Pfizer. Isso é o que está faltando, não responderam. Nessa última semana, o número de casos confirmados de Covid no seu município se manteve estável, 37,5%, diminuiu 36,8% e não respondeu aqui 1,4%. Não ocorreram novos casos de Covid, 3% só. Nessa última semana, o número de óbitos de Covid-19 no seu município se manteve estável, 25%, não ocorreram mortes em decorrência da Covid, 44%, diminuiu 13% e aumentou, quanto? 16%. Seu município iniciou a imunização por faixa etária abaixo de 60 anos sem comorbidades? Sim. Ali foram 97%. Só 2,3% não. Se sim, qual a faixa etária está vacinando nesta semana? A grande maioria, vou resumir aqui, entre 45 e 49 anos, 29,9%. E o restante está ali, conforme o gráfico que você já tem em mãos aí. Sobre a ocupação de leitos de UTI, no seu município ou região, a taxa se mostra. Aí aparece acima de 95%, tem 21%. Portanto, mais de 1.000 municípios estão saturado bastante, né? Ultrapassou os limites mínimos exigidos ou necessários. Né? Acima de 90%, aí é 17%, né? Acima de 80%, 16%. Eu estou lendo aqui que eu não estou distinguindo bem a cor aqui do sistema, mas vocês têm elas em mão aí, a pesquisa que mostra essa realidade que nós levantamos. Seu município recebeu a vacina de dose única da Janssen? 66% não. 32% sim. Não responderam, 2,6%. Confirmando-se uma terceira onda, e desde que o governo federal estabeleça auxílio financeiro aos cidadãos e os municípios poderão ajudar, o senhor concordaria com o lockdown nacional? Bom, essa é a conclusão que nós estamos chegando, porque aí eu queria argumentar agora aqui com vocês na seguinte direção. O que é a terceira onda? Né? Eu não tenho aqui como responder efetivamente, mas é o recrudescimento, ou seja, das 2.000 mortes, em tese, isso é se elevar muito alto. Esse é um problema sério, que teríamos que pensar como fazer. Né? Mas o que nos preocupa a maioria dos prefeitos, pelo menos na resposta que foi dada? Exatamente, a gente caiu para cerca de 2.000, 1.700 a 2.000, e tende-se a estabilizar, infelizmente, na nossa visão. E os estudos científicos mostram isso aí, se estabilizar no sentido de que vai cair igual. À medida que a vacinação aumentar um pouquinho, ela tende a cair. Mas isto vai se prolongar no tempo. Isto todos estão concluindo que só para início do ano que vem é que nós vamos ter efetivamente 70%, 80% já vacinados. Então, imagina, nós vamos ficar, me desculpa a expressão, sangrando do mês de julho, início de julho, até o ano que vem, né? Com uma mortalidade bastante elevada, ocupação hospitalar, sem falar na possibilidade, o risco de surgimento de novas cepas, né? E de continuar circulando, né, o vírus da pandemia. Então, na pesquisa que nós fizemos, dos 3.079 municípios, qual foi a resposta aqui? Essa que está aqui, né, Eduardo? 52,8% responderam que sim, que são favoráveis a esse lockdown por 15 dias, porque nós perguntamos 15 ou 21 dias. Por 15 dias deu 72%.
E o restante deu, que está aqui já no gráfico seguinte, mas pode voltar ali, Eduardo, eu me antecipei um pouco. Então, 44% não foram favoráveis ao lockdown, mas 52,8% sim, né? Um lockdown, assim, porque entende esses prefeitos, a maioria, e prefeitas, né? Embora que haja, não é uma divisão literal, mas um grupo maior, entende que é um momento agora, no mês de agosto, por exemplo, de que o governo federal, que é quem tem essa capacidade, ou alguma outra possibilidade que possa existir, de se decretar isto sim, ou se cumprir um lockdown, como fizeram outros países que tiveram sucesso e até alguns municípios no Brasil. Então, a nossa conclusão, para poder interromper exatamente, colocar, eu diria assim, no chão o vírus, nós teríamos que ter um lockdown, no mínimo, o ideal cientificamente dos estudos diz que é 21 dias. Mas eu acho que com 15 dias já seria uma hipótese real, aonde nós estaríamos fechando, inclusive, aeroportos, esse é o lockdown, porque senão não é um lockdown, ficar atividades essenciais, mas essenciais mesmo, não é hoje como se abriu para praticamente quase tudo, né? Porque aí nós colocaríamos, como eu disse, em tese, o vírus no chão e poderíamos trabalhar melhor intensificando a vacinação por um lado e fechando por outro, né, em que houvesse pelo menos 65% de não circulação em todas as situações, nós poderíamos aliviar e chegar talvez ao final do ano e ter um Natal mais festivo mesmo, ao passo que, da forma que nós estamos entendendo, isso vai se perpetuar lamentavelmente. Talvez isso venha caindo, e hoje, se falar nisso, talvez, mas eu não sou mais favorável porque está caindo. Mas está caindo em 2000. Como é que nós vamos chegar lá mais adiante? Então, nós estamos indo ao encontro dos dados científicos que estão nos informando, né? Não é nada de questão política, até porque, se fosse política, a maioria dos prefeitos não vão enfrentar essa situação lá na ponta. Mas os prefeitos estão dando demonstração que querem efetivamente evitar essa verdadeira mortalidade que está havendo no nosso país, que, infelizmente, deve continuar. Gostaríamos que não, mas, infelizmente, vai ter, até porque não tem vacina. Quando é que nós vamos chegar a 70%? Só tem 12% ou 13% até agora com a segunda dose aplicada. Então, não é essa onda que tem, para mim, para nós já está existindo, e ela vai continuar essa onda pesada. Então, a conclusão que nós estamos chegando é que o governo, né, logicamente que nós não temos a força, a confederação apenas informa. Estamos levando essas autoridades para que sejam tomada uma posição como essa, para que a gente possa efetivamente diminuir isso que está ocorrendo em nosso país. A quanto nós vamos chegar? Há pesquisadores, né, que eu vi falando em rede de televisão, Nicoleles é um dos que eu posso citar aqui, falando que está a forma como está, não sei se foi esse o meu entendimento, se for o contrário, mas eu acho que esse, dizendo que há a possibilidade de chegarmos a 900 a 1 milhão de mortes. Então, como é que vai ser esse enfrentamento? Outros cientistas, todos que têm falado, em todos os veículos de vocês de comunicação, têm mostrado nessa linha, com algumas exceções. Então, esse é o dado que nós estamos chegando. Eu quero, não sei se tem mais alguma coisa aqui. Se sim, concordaria que esse lockdown durasse quantos dias? Aí 75,9% entende que seja de 15 dias. E 21 dias, 14%. Mas a verdade é que, se soma um com o outro, esse valor aqui chega a 90% aproximadamente, né? Então, dos que responderam, sim, a favor. Não sei se tem mais algum tema. Bom, então, essa é a pesquisa, e aí eu queria abrir para os senhores e as senhoras, se tiver alguma indagação, alguma pergunta, né, que a gente possa responder. Eu estou aqui com a Carla, então, e o prefeito Nélio de Santarém, que é nosso tesoureiro, e o prefeito Patriota de Pernambuco, que é o presidente da Associação dos Municípios de Pernambuco, acompanhando. Fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma indagação. Vamos voltar aqui, então, um pouquinho, né? Cenário atual, os números mostrados indicam estabilidade no número de novos casos e óbitos, é a pergunta. Não, esses números não podem ser chamados de estáveis. Não se deve relativizar 1.000, 1.500, 1.800 mortes por dia e UTI lotadas. O Brasil ainda vive uma estabilidade crítica, né? Pode passar, Eduardo? Aí a proposta aliada à manutenção das medidas não farmacológicas, a continuidade da vacinação, a maior disposição de doses pelo Ministério da Saúde, a capacidade instalada de vacinação dos municípios, a um auxílio emergencial federal e a uma opção federativa e coordenada. Isso é em função da proposta feita anteriormente. Pactuar um lockdown nacional de, no mínimo, 15 dias para
em conjunto com as medidas e ações em curso, derrubar drasticamente os números da pandemia no país, evitar mais cortes, mais mortes e possibilitar a retomada do desenvolvimento econômico e social de forma mais rápida. Olá, está todo mundo me ouvindo? E Mariana, pode falar. Bom dia, Mariana Machado da CBN. Presidente, essa pesquisa vai ser encaminhada para o Ministério da Saúde? Quais que vão ser as próximas ações? Vocês vão fazer algum pedido, alguma petição do tipo para, não sei, tentar medidas de lockdown? O que vai ser feito com os dados da pesquisa agora? Lógico que o encaminhamento nós vamos, além da divulgação, pretendemos entregar para o próprio Palácio do Planalto, né, para que venha estudar a possibilidade de ser adotado no Brasil. Isso é uma das hipóteses para as lideranças no Congresso, enfim, para quem eventualmente possa, porque nós não temos o poder de fazer esse encaminhamento, né? Então, nós estamos levando à disposição dos prefeitos, da maioria dos prefeitos, pelo menos, que concordariam com essa situação, né? E ver se tem alguma solução. Acho que, basicamente, isso depende, no nosso ver, da própria iniciativa do governo federal. Nós estaremos aqui como parceiros do governo federal, do Congresso, enfim, do Brasil, para tentar diminuir a mortalidade que vem ocorrendo em todo o país. Bom, tem mais uma indagação que tu fizesse, por estado ou por região. Como os dados são recentes, nós ainda estamos tabulando, a partir de talvez amanhã ou quarta, a gente vai divulgar por região também. Tá, sem mais perguntas, então, queremos agradecer a presença dos que nos acompanharam e um bom dia a todos.